Por isso que eu te perguntei sobre o deputado Júlio César e o deputado Georgiano, porque muita gente... Hoje a gente vive numa era de ódio absurda, né? Uhum. O que dá mais engajamento em rede social é ódio. É verdade. Os algoritmos dizem isso. E por isso que eu estou te perguntando se essa comunidade chegou antes do que eles. Antes. Quando eu comecei a trabalhar com o deputado Júlio César, foi na primeira campanha dele para deputado federal. Né? Eu tenho quase 3 décadas que trabalho com o deputado Júlio César. E costumo dizer com muito orgulho que eu assimilei muito a forma dele conduzir a coisa pública. O respeito que ele tem pela coisa pública. E, Edson, eu já fui secretária de Estado, estou sendo pela 4ª vez. Eu nunca tive uma conta minha reprovada. Tá certo? E a gente precisa aprender a ter, de fato, respeito pela coisa pública. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com um grupo político que nunca se envolveu num escândalo. Mas esse zelo passa pelo caráter? Com certeza. Com certeza. Sem sombra de dúvida. É a escola, né? Sem sombra de dúvida. Sabe? É você ter a seguinte compreensão. A partir do momento que existe um desvio de recurso público, o meu dinheiro está envolvido naquilo ali também. O meu próprio. Né? Eu tô sendo desonesta comigo mesmo. Mas você está na 4ª. Você já teve propostas e oportunidades de participar disso? Sempre tem, né? Sempre tem. E a gente tem que ter um posicionamento muito coerente. E eu imagino que você é dura, né? Eu sou, e as pessoas não têm muita coragem de chegar perto, não, porque eu sou muito conhecida de zangada, né? De desaforada que eu sou mesmo, né? Eu não levo desaforo para casa, eu preciso até melhorar nisso, né? Mas eu realmente, eu assumo uma postura que, veja bem, quem trabalha comigo sabe disso. Eu trabalho muito com meta, né? Dentro da secretaria. E eu acabo colocando um perfil meio que de iniciativa privada mesmo, sabe? É tipo assim, por que por eu ser funcionário público, eu me sinto no direito, por exemplo, de chegar, bater o ponto e ir pra rua, bater perna? Ou tratar mal. Ou tratar mal as pessoas, sabe? Ou porque aquela caneta tá bem aqui, eu vou usar a caneta uma vez, eu não vou ter o zelo de guardar aquela caneta. Economia de palito? Não. Não é não. Sabe? É você ter o respeito pelo pouco para chegar a ter o respeito pelo muito. E você consegue fazer isso com o servidor público? Eu consigo. Ontem eu recebi aqui... Ontem eu recebi aqui... Tá ali, ó, um funcionário que trabalha comigo, sabe como é a minha postura. Um jovem falou aqui, disse que no dia que criar avaliação no app para cada servidor público, tudo vai mudar. Como o Uber... como o cara que vai entregar a comida, como dono de restaurante que entrega uma comida. Se criar essa avaliação, ele diz que tudo muda. O serviço melhora muito. Você acredita nisso também? Eu acredito. Eu sou uma pessoa, Edson, que embora eu seja muito dura, eu sou incapaz de fazer com que alguém que trabalhe comigo passe por uma situação constrangedora. Eu sou muito de chamar a atenção da pessoa conversando... No privado. Só eu e ela. Sabe? Sem exposição. O caminho é esse? Até porque, nesse processo, você faz com que a pessoa entenda de que ela está tendo uma atitude errada. Né? Se você grita, se você expõe, a pessoa ela vai perdendo até a capacidade de perceber que ela provocou a situação. Mas vamos lá, Simone. Se no privado você conversa e ele não resolve isso, as minhas experiências são bem positivas. São? São bem positivas. Né? Agora, também, eu sou aquela gestora... Também, né? Eu sou aquela gestora que eu saio da minha secretaria 15h, 2h30. O horário expediente é até 1h30. A gente não fica até 1h30. Entendeu? Porque eu acho que você também precisa ser exemplo. Como é que você vai cobrar alguma coisa se você não é exemplo? Você não entrega, né? Você tem que ser exemplo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa mudar
essa visão. Tem muito gestor hoje que bate ponta assim? Que, Não sei. exploda. Eu não sei. Eu não sei. Eu falo por mim mesma. Ela é muito polida. Ela não vai. Tem gestor que chega meio-dia, assim, Não só pra assinar. sei. Na segunda-feira? Eu fico tão ocupada na minha secretaria que não dá tempo de eu saber como é a secretaria dos vai ser outros. difícil. Mas vamos que vamos. E aí o deputado Júlio César chega, mostra todo esse trabalho, essa propositividade de evolução. Tal. Isso. Qual foi o primeiro cargo lá? Olha, eu coordenei a campanha na região da Grande Pedra Mole. Então, você era uma liderança. Comecei a trabalhar lá com ele. Ele foi eleito, né? Eu conhecia toda a história de vida do deputado, porque ele é de Guadalupe, eu sou de Floriano, nossas famílias se conheciam, né? E Ele foi eleito com quantos anos, Simone? Federal? Ixi, eu não me lembro. Não me lembro, Mas porque foi aí eu novo, era muito né? jovem. Foi. Ele já tinha sido prefeito de Guadalupe, foi presidente da PPM, né? O deputado Júlio César, ele foi aquele jovem que ele estudou aqui na Casa do Estudante. Ele ia passar as férias em Guadalupe, ele passava as férias vendendo ovos e galinha para arrecadar o dinheiro, para ele passar o semestre aqui, né? Ele teve uma vida bem sacrificada. E ele é um estudioso. Você sabe, Simone, que eu tenho uma admiração muito grande por ele num aspecto. Desde o dia que eu comecei jornalismo aqui no Piauí até hoje, ele nunca mudou a bandeira dele. Nós tenhamos no Brasil hoje o melhor deputado federal municipalista e é nosso. A causa dele é óbvia e é essa. E te digo mais, ele já escreveu 2 livros, né? Ele tem um livro chamado Dados Comparativos do Brasil, que é livro de cabeceira da equipe econômica do governo federal. Né? Então, assim, eu tenho realmente muito orgulho. Eu fui secretária de Defesa Civil e na época que eu estava na Defesa Civil, eu ia muito a Brasília. E eu vou lhe dizer bem que é uma coisa, Edson. Não é porque eu estou com ele, não. Mas lá ele tem... Mas você andar nos corredores de Brasília com o deputado Júlio César é você sentir orgulho de um parlamentar ele é um da sua parlamentar terra. federal. As pessoas respeitam. O que ele ajudou, Kilson, os municípios do Brasil em restituição de dinheiro que não era para ter sido retirado e foi deixado de ser pago. E ele conseguiu, me lembro uma vez ele me recebeu no gabinete dele em Brasília. Acho que eu estava fazendo uma série de matérias para o Grupo Meu Norte. E ele falava em dados. Eu digo, caramba, a cabeça Sabe desse... tudo. É incrível. Ele falava, É incrível. Dado. E ele falou, ó, esse município vai receber tanto, esse vai receber tanto, esse vai receber tanto. Era um negócio assim surreal. Ele é. E tanto é que mas por que ele nunca perde a eleição? É pela fidelização aos seus prefeitos. E lhe digo mais. Se você pegar o histórico do deputado Júlio César, as pessoas que estão com ele, né? Lógico que tem mudança, algumas pessoas saem, mas a grande maioria estão com ele desde o início. Quer conhecer alguém, é isso. Né? Há quanto tempo as pessoas estão com você, né? Isso eu realmente tenho muito orgulho. E aí, o que aconteceu? Eu fui ele depois me indicou para assumir um cargo na prefeitura. Na época era o Heráclito, o prefeito. Mas ele foi dizendo assim, essa menina... Assim, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho muita gratidão pelo deputado Júlio César. Ele foi apostando em você. Ele foi. E às vezes as pessoas dizem assim, mas se você não fosse competente... Tal. Eu digo, olha, gente, é o seguinte, eu não sou o suprassumo do mundo. Tem pessoas mais competentes que eu, com mais conhecimento que eu. Né? Eu soube aproveitar cada oportunidade que me foi dada. Agora, eu jamais perdi de vista que a oportunidade foi dada. Né? Eu não posso perder isso de vista. É muito foda isso, viu? Né? É o maior erro do ser humano. Então eu sou muito grata a ele, muito grata mesmo. É a visão do passo a passo. Sou muito grata, ele me deu as oportunidades, eu busquei, quando eu digo assim, eu aproveitei, mas até nisso teve a influência dele, porque eu busquei honrar a confiança que ele depositou em mim. É a história de a gente olhar uma maratona, né? Não é a curto prazo ali. Não é. É uma construção.